sobe a voz, acende o sinal, abre o play, vai começar. Tamanho caixa, tamanho caixa. Vem ouvir, vem se ligar. Tamanho caixa. Deixa a mente viajar. Olá, meu nome é Julia e esse é mais um episódio do Tamanda Cash. Vamos falar sobre um tema que tem recebido sua devida importância atualmente, o bullying. E quando falamos de bullying, pensamos só em quem sofre, mas como fica o outro lado? Para essa conversa, convidamos a defensora pública Elisa, ela que vivencia histórias todos os dias. Poderia se apresentar um pouco? Com certeza. Boa tarde a todos os ouvintes. Queria inicialmente agradecer o convite, dizer que para mim é uma honra estar aqui nesse espaço com você, Júlia. Parabéns pelo seu serviço. Então, eu sou Elisa Maria Pinto de Souza, sou defensora pública na comarca de Porto Nacional, trabalho nas áreas do direito de família e direito da infância e juventude. E estou também como coordenadora do NUDECA, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da Defensoria do Tocantins. Ok, muito obrigada, doutora. Defensora, a senhora poderia falar um pouco sobre a evolução e o contexto histórico dessas leis sobre o bullying? Com certeza. Inicialmente tivemos uma lei, que entrou em vigor em 2015, e foi a primeira vez que se ouviu falar nessa figura, nesse tipo de violência que hoje nós chamamos de bullying. Mas, naquela época, o legislador, ele tinha um olhar mais educativo. Era um olhar no sentido mais de acolhimento desse agressor, justamente pelo que nós falamos antes, para que ele pudesse compreender aquele ato e pudesse refletir sobre ele e modificar, né, a sua forma de agir. Posteriormente, em 2018, veio uma outra lei que trouxe alterações na Lei de Diretrizes e Bases, que nós chamamos de LDB. Dessa vez já imputando à escola a obrigação de promover a cultura de paz dentro do contexto escolar, com a comunidade escolar. Em 2024 é que veio pela primeira vez esse olhar mais punitivista da conduta, e principalmente trazendo a figura do cyberbullying, que é algo muito atual, e que existia essa lacuna na lei, né? E aí, por fim, em 2025, adveio uma nova lei que já torna mais gravosa essa conduta, transformando algumas ações em crimes hediondos, que são crimes que são punidos com mais rigor da lei. Então, algum homicídio, por exemplo, cometido dentro da unidade escolar ou por professor ou funcionário da escola, ele passa a ser considerado crime hediondo a partir de 2025. Isso significa que não para o adolescente, mas para o adulto, porque o adolescente não existe essa diferenciação entre os atos infracionais, mas para o crime sim. Então, um professor que venha a provocar até mesmo uma lesão corporal no aluno, né, uma forma principalmente de bullying, ele vai responder com um rigor maior da lei, porque vai ser considerado um crime hediondo. Isso desde 2025. Muito obrigada. Nada. Doutora, no seu trabalho, o bullying ele aparece como uma questão social ou individual? O bullying, na verdade, ele é uma questão social, porque é uma espécie de violência que atinge não apenas a vítima, mas todos que estão ao seu redor. Então, a comunidade escolar, a família, os amigos daquela vítima. Então, é uma questão que é de interesse da sociedade. Sim, sabemos que há muitos casos de bullying em diversas escolas e a maioria são resolvidos na mesma unidade escolar. Então, em quais situações essa pessoa que pratica bullying chega até a defensoria? Normalmente, quem busca o serviço da Defensoria Pública é o agressor. Porque se adolescente, provavelmente ele vai responder por uma ação que nós chamamos de representação. Porque a violência ela é considerada um ato infracional praticado por esse adolescente. E ele vai necessitar de um apoio jurídico nesse processo, seja do defensor público, seja de um advogado particular. Então, o papel da Defensoria Pública é promover a defesa desse adolescente dentro dessa ação.
Entendi, que legal. E vivenciando todos esses casos, analisando, a senhora consegue encontrar algum padrão em quem agride, seja familiar, comportamental, ou os casos são totalmente únicos? Eu gostei muito da sua fala inicial, Júlia, quando você muda esse olhar, né? Tira o holofote um pouco da vítima, não que a gente não tenha que olhar para a vítima, mas também olhar para o agressor, porque muitas vezes esse agressor, ele foi vítima de algum tipo de violência, né? Novamente, reforçando a ideia de que o bullying é um tipo de violência. E ele pode estar apenas reproduzindo algum padrão. Então, isso é importante observar para que esse suposto agressor seja acolhido também e entender, né, os motivos pelos quais ele está praticando essa violência. Ok. Apesar de todo esse contexto, nós temos que considerar que, apesar de tudo isso, o bullying continua sendo crime e deve ser responsabilizado aquele que o cometeu. Então, como é que a lei enxerga esse adolescente que comete o bullying? Então, as leis, na verdade, né, que desde 2015 que a legislação brasileira vem falando sobre sobre o bullying, né, esse tipo de violência. Na verdade, inicialmente, ela tinha um caráter mais educativo. Somente em 2024 é que passou a considerar o bullying como uma espécie de crime ou ato infracional. E até assim, aproveitando a sua fala para trazer à luz a diferença entre os dois. Porque o ato infracional é aquela conduta praticada por um adolescente. Então, nós falamos que ele responde por um ato infracional, diferente de uma pessoa maior de 18 anos, que exatamente, que vai responder por um crime, né? Embora seja a mesma conduta. Apenas nomenclaturas diferentes. Eu falo que a gente costuma gourmetizar quando, quando a gente fala do sistema socioeducativo, né? Sobre a socioeducação. E a senhora apresentou que é bem diferente você punir de reeducar, de reensinar. A senhora poderia explicar mais a fundo qual é essa diferença do processo? Sim. Quando nós falamos em punir, nós estamos falando de atribuir àquela pessoa uma consequência. No direito, nós vamos falar que é uma sanção, é uma punição. Já quando nós falamos em responsabilizar, estamos na área mais pedagógica, no sentido de fazer com que aquela pessoa compreenda a ilicitude do seu ato e seja responsabilizado por ele, não no sentido de punição, né, mas no sentido de reconhecer e, se possível, reparar o dano causado à vítima, né? E você acredita que esse método realmente demonstre resultados futuramente? Então, apesar de ser defensora pública, quando fala na socioeducação, eu particularmente acredito no caráter pedagógico da medida socioeducativa, porque ela tem a questão da segurança, mas ela tem também esse caráter de responsabilizar o adolescente, dele compreender, dentro dos limites, né, da fase de desenvolvimento dele, a ilicitude, né, o prejuízo do ato por ele praticado. O que nós temos que ter cuidado é a proporção, o que ele cometeu e o que ele vai receber enquanto medida socioeducativa, porque às vezes há uma desproporção, né, em relação a isso. Sim, eu entendo perfeitamente. Muito se fala sobre os prejuízos do bullying hoje, no momento em que ocorreu. Mas nós temos que pensar a longo prazo também. Então, pensando a longo prazo, quais seriam os prejuízos da pessoa que comete bullying e não é reeducada? A tendência é ele continuar praticando. Vou tá sempre fazendo um recorte aqui de que esse agressor, ele é um adolescente. Então, o adolescente, pela fase de desenvolvimento em que ele se encontra, ele precisa de uma orientação de um adulto. Porque se o adulto não o adverte daquilo que ele está fazendo, ele vai entender que aquilo é correto e vai continuar praticando o mesmo comportamento, entende? Então, precisa haver uma orientação por parte de um adulto, chamando a atenção para aquele adolescente do ato que ele está praticando. A senhora acredita que se esse adolescente não for ensinado, vamos assim falar, esses atos agressivos possam aumentar ou ficar piores futuramente? Com certeza. Até porque é importante observarmos que
O bullying, enquanto violência, como eu disse mais cedo, ele às vezes é uma reprodução daquilo que o adolescente, às vezes até enquanto criança, aprendeu. E não podemos perder de vista que ainda vivemos numa sociedade machista e que existe uma relação de poder entre os homens e as mulheres. Tanto é que as pesquisas demonstram que a maioria dos agressores que praticam bullying são homens. Exatamente, são do gênero masculino. Então, isso precisa ser observado e precisa ser reparado o quanto antes. Então, precisa haver esse ensinamento sobre essa prática para que ela não se perpetue, porque esse adolescente ele vai entrar na fase adulta. E ele vai continuar praticando os mesmos atos e pode até evoluir para uma outra violência maior, às vezes até com a sua esposa dentro do contexto familiar, né? Configurando a violência doméstica. E ao apresentar um caso, nós temos, obviamente, o agressor e a vítima. Sim. Contudo, principalmente nas escolas, nós temos uma plateia, o pessoal que assiste. Quais são os efeitos negativos dessas pessoas que assistem não se imporem ou não falarem sobre aquilo, não informarem a ninguém? Como isso pode influenciar que essa pessoa continue esse comportamento? Sua pergunta ela é muito pertinente, por duas razões. A primeira delas, volto a repetir, a necessidade de comunicar, de orientar esse adolescente em relação aos seus atos, né? Esse é um ponto. O outro é que essa pessoa, se for adulto e se for um professor ou funcionário da escola, ele pode, não estou dizendo que ele vai, mas ele pode vir a responder por uma ação penal de omissão, porque ele, enquanto adulto, ele tem o dever de zelar por aquele adolescente. Está lá na Constituição, no artigo 227, que toda criança e adolescente tem que ser colocado a salvo de qualquer tipo de negligência, opressão, discriminação, violência. Então, ele tem o dever de comunicar às autoridades para que as providências judiciais sejam adotadas, né? Qual é o principal papel da família nesses menores infratores? Isso. Vou fazer só uma pequena correção. Tudo bem. E é natural, porque, na verdade, a gente fala em adolescente em conflito com a lei. Porque, na verdade, antes do ECA, existia o Código de Menores, que trazia uma visão mais discriminatória em relação aos adolescentes. Então, comparava a criança abandonada ao adolescente que cometeu o ato infracional, né? Colocava tudo no mesmo conjunto ali e tinha o mesmo tratamento. Essa é uma doutrina que nós chamávamos de doutrina da situação irregular. Atualmente, desde a Constituição de 88, a gente fala na doutrina da proteção integral. E aí a nomenclatura mudou de menor infrator para adolescente em conflito com a lei, dentro dessa nova visão sobre o adolescente. Mas, voltando à sua pergunta, a família tem um papel importantíssimo, até mesmo agora com o ECA digital, né, que é uma lei recentemente que entrou em vigor, ela reforçou esse papel da família. Então, a família ela tem o dever de acompanhar esse adolescente, os atos que ele vem praticando. Então, mais no sentido mesmo de orientação. E para isso é importante que a família caminhe junto com a escola, porque, via de regra, esses adolescentes eles estão dentro do contexto escolar. E o bullying, ele acontece, em maioria das vezes, dentro da escola. E aí precisa ter esse diálogo entre a família e a escola. Na verdade, é dever da família, da sociedade e do Estado, qualquer área, cuidar dessa criança e desse adolescente, né? Porque criança também pode ser vítima de bullying. Vamos esquecer delas. A senhora acredita que com o devido cuidado e acompanhamento, esses jovens e crianças possam mudar esse comportamento completamente? Certeza, com certeza. Porque se nós não fizermos a intervenção necessária, de uma certa forma, nós estamos reforçando esse comportamento equivocado desse adolescente, né? Então, assim, é preciso que todos. E aqui eu falo até do próprio colega adolescente, que às vezes tem uma maturidade maior e pode conversar com o colega que vem praticando o bullying, né? Para que ele se atente aos atos dele, porque muitas vezes ele não tem nem noção que aquilo que ele está praticando é uma violência, né? Seria até melhor para ele não ter essa sensação de estar sendo pressionado por pessoas com maior idade que ele. Exatamente. E quais seriam as medidas necessárias, tanto
para esse adolescente, os atos dele próprio, da família, da escola, para que esse comportamento mude? Orientação. É sempre isso, né? A questão do diálogo, da orientação, para que e apontando outros caminhos. E também o acolhimento. Aí eu acho que o papel da equipe multidisciplinar dentro da escola é muito importante no sentido de acolher esse adolescente e compreender os motivos pelos quais ele vem praticando aquele ato. Porque se ele tem aquele comportamento é porque tem um motivo. E às vezes aquilo é até uma forma dele manifestar algo que ele está sentindo e ele não sabe expressar. Então ele acaba expressando em forma de violência, né? Ok, entendo. Hoje nós aprendemos que não basta somente olhar para um lado da história. Responsabilizar é necessário, mas também precisamos entender o outro lado. Se todos fizermos a nossa parte, esse cenário pode mudar. Nós agradecemos a presença da defensora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, e comentem um possível tema para os próximos podcasts. Muito obrigada!